Instituto Professor Calazans, o nosso bate-papo de hoje é sobre recursos audiovisuais. Como esse assunto é importante dentro da comunicação. E nós vimos já muitos profissionais da comunicação, professores, palestrantes, cometerem equívocos ou o que nós chamamos de pecados capitais. E nós vamos falar sobre esse assunto que é um tópico dentro do nosso contexto maior de comunicação e oratória. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Recursos audiovisuais. O nosso curso está baseado mais diretamente em PowerPoint, mas tudo que nós vamos ver sobre PowerPoint tem a sua validade para todo qualquer outro recurso. Então, nós sabemos que não é só o PowerPoint. Há quem critique o PowerPoint, mas ele é ainda muito utilizado. E, repito, o que nós vamos falar em PowerPoint serve também para outros dispositivos semelhantes. E nós vamos falar um pouquinho no nosso curso. Aqui, estou apresentando um curso de recursos audiovisuais, então vamos falar sobre o objetivo, ou finalidade. Outro dia teve um grande, renomado palestrante brasileiro, um dos melhores do país, e ele se gabou em falar que ele era um dos únicos palestrantes que não utilizava PowerPoint. Ele não precisava PowerPoint, enquanto muitos palestrantes utilizam PowerPoint, ele prepara a palestra de tal maneira que ele não precisa. E aí, tá? Esse palestrante, que eu não vou citar o nome, para ele isto é válido, muito bem, porque realmente eu já assisti a palestra dele pessoalmente, sensacional, ele não precisa. Mas quando ele fala isso, a pergunta que nós falamos é o quê? Qual a finalidade do PowerPoint? Porque quando ele fala isso, dá essa impressão que muitos palestrantes, e é verdade, utilizam o PowerPoint, ou recurso audiovisual, como roteiro. E se apagar, uma vez eu estava assistindo uma palestra, acabou a palestra, acabou a energia e o palestrante não soube continuar. Ele não soube continuar, não conseguiu continuar, porque tudo que ele iria falar estava no PowerPoint. E o PowerPoint é um recurso, é um auxílio, se é auxílio, não é principal. Então, muito cuidado. Qual o objetivo, então, e a finalidade? Isso nós vamos aprender. Então, não é roteiro. Um palestrante que dá palestra, um professor que dá palestra e não consegue dar palestra ou uma aula sem PowerPoint, ele não conhece, não sabe a finalidade, o objetivo, a utilização de um recurso audiovisual. Nós precisamos usar e é interessante que utilize. Nós vamos comentar. Eu não concordo com esse palestrante, embora a palestra dele seja excelente, eu não concordo com ele, e no meu curso eu explico por que eu não concordo com ele. Porque o recurso audiovisual não é para o palestrante, é para o interlocutor, para o ouvinte, para o aluno e assim por diante. Então, quando ele falou isso, dá essa impressão que embora seja verdade para muitas pessoas, mas essa não é a realidade. Ou melhor, é a realidade, mas não deveria ser a verdade. Tá? Pecados capitais. Né? Pecados capitais. Eu estou fazendo um curso de tráfego pago, assistindo uma aula, o professor encheu a tela de informações. Ele encheu a tela de informações. Você não conseguia ler de tão pequenas que eram as letras. E ele falou assim: por favor, não só preste atenção no tópico que eu estou falando. Então ele colocou lá no PowerPoint vários tópicos e pediu para as pessoas não prestarem atenção nos outros tópicos, só no tópico que ele estava falando. Pessoal, se eu coloco vários tópicos e falo não pensa nos outros, já era. Então, tem um erro aí de PowerPoint, de idealização de PowerPoint. Se eu não quero que as pessoas vejam os outros tópicos, é só não colocar. Eu vou colocar e pedir, não pense num cavalo branco. Já foi, você já pensou no cavalo branco. Você acabou de visualizar um cavalo branco. Não pense no cavalo branco. Ele fez isso. É um pecado capital. E nós vamos ver que é um slide por ideia, um slide por visão e assim por diante. Muito interessante. É um pecado capital. Outro pecado capital, a pessoa enche o PowerPoint com letras minúsculas e fica lendo. Ué, se eu vou trazer um PowerPoint e trazer um texto e ficar lendo, então não precisa de mim. Coloca o PowerPoint e o aluno que fique lendo. Né? Embora eu vou mostrar que existem casos excepcionais em texto
bíblico ou texto legal de leis, aí sim, é até interessante que você leia algum texto da lei para fundamentar o que você está explicando. Isso é importante. Não somos contra as leituras de texto, mas tem tudo uma arte. Texto, leitura de texto em apresentação para o PowerPoint ou audiovisual são recursos, são excepcionais, casos excepcionais, e nós vamos apresentar. E as vantagens e benefícios, tá bom? O PowerPoint, apresentação, minutagem. Quando nós preparamos professores no nosso curso de técnica de ensino e palestrante, as pessoas perguntam, professor Calazans, quantos slides eu coloco na minha palestra? Minutagem, né? Então, eu tenho 20 minutos de apresentação, eu tenho 10 slides, minutagem. Eu vou apresentar 2 minutos. Cada slide vai me levar 2 minutos. Cuidado com isso. A gente vai ver que a minutagem não é assim que se faz. Qual o problema? O problema é que as pessoas preparam a aula em cima de PowerPoint. Não se faz isso. Primeiro prepara as aulas, primeiro faz todo o contexto, o objetivo, e aí que nós vamos preparar o PowerPoint. Quem prepara uma aula, uma apresentação em cima de PowerPoint, comete um pecado capital. E aí se perde na quantidade de slides. E às vezes são tantos slides que você fica perdido. E a pessoa não tem retenção do assunto está sendo ministrado. Então, muito, muito cuidado. E eu assisti uma vez uma palestra, foi 2 horas. 2 horas, a apresentadora ficou 2 horas lendo slide. 2 horas. Na realidade, era 40 minutos. Olha só, o prazo dela, o tempo dado pela coordenação, era um simpósio com várias palestras, era de 40 minutos. E ela ficou 2 horas falando, não foi nem falando, lendo slide. E ela se perdeu na quantidade de slide, foi um horror para ela, para todo mundo. E atrasou, teve até palestra que foi cancelada. Por quê? Fez a palestra em cima de slide. Não se faz isso, é um pecado capital. Cores das letras. Eu acompanhei uma vez uma senhora, ela pediu, na verdade ela fez a apresentação do mestrado num determinado dia e pediu para que eu fizesse a revisão no dia anterior, à tarde e à noite. Não deu tempo. Eu tive que viajar no outro dia. Só que ela foi fazer a sua apresentação em um ambiente muito, muito claro. E as cores que ela e o fundo do slide que ela preparou ficou totalmente invisível. Ela foi aprovada no mestrado, mas perdeu toda a apresentação, não conseguiu fazer a apresentação. Cores, tipos, quais as cores das letras, o tipo da letra. Sabia que tem um tipo específico que foi feito só para PowerPoint? Eu vou falar qual é o tipo que foi inventado só para PowerPoint. E as pessoas às vezes colocam um tipo que não dá para entender nada. E quais são os modos? São vários modos desse curso, tá bom? Um deles é Princípios e Fundamentos da Comunicação Oratória, que para mim é um módulo que percorre todos os nossos cursos de comunicação e oratória. Muito importante, porque nele nós vamos nos basear para entender os módulos seguintes. Ementa, na verdade, você vai receber uma ementa do curso, onde você vai entender qual é a grade e quais são os assuntos que nós vamos trabalhar. Por enquanto é só. Esse curso está muito, 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 muito importante. Você que é comunicador, professor, não pode preparar uma palestra, não pode preparar uma apresentação sem dominar este assunto. Professor Calazans, existem empresas especialistas em preparar PowerPoint. Isso é legal? Com algumas ressalvas que eu vou explicar no meu curso. Mas eu já vi pessoas, e eu recomendo, não sou contra não, mas existe um detalhe muito, muito importante, que se não houver uma íntima coordenação entre o apresentador e a empresa, a sua apresentação pode estar totalmente frustrada. Uma vez uma equipe, não sei por que essa empresa resolveu, sem falar com o palestrante, resolveu tirar alguns slides. Só que aqueles slides eram essenciais para o entendimento do assunto. E quando ela tirou, a empresa, e quando o apresentador foi apresentar, ele ficou surpreso e teve uma perda na sua apresentação.
Tá bom? Descontos especiais, se você for membro, né, da Academia de Comunicação e Oratória, você tem descontos especiais em vários cursos. Você, para ser membro, você faz uma assinatura anual, um preço bem módico, e tem muitas vantagens. Das oficinas presenciais, fazer parte dos workshops, das oficinas, dos debates, das aulas, e desconto em vários, na maioria dos cursos do professor Calazans. Vale a pena ser assinante, ser membro da comunicação, eh, da Academia de Comunicação e Oratória. Para mais informações sobre o nosso curso ou os nossos cursos, você pode escanear o QR Code e entrar diretamente no grupo e vai receber mais informações. E também vou deixar o link do grupo e o link do curso. E aí você vai ter informações sobre investimento, grade curricular e assim por diante. Quero saber, quero conversar com o professor Calazans. Você tem o calazansanel@gmail.com ou o nosso telefone, que é o nosso zap. Manda um texto, manda um áudio, ou pode telefonar no 11 98693 6733. O nosso canal do YouTube, há vários vídeos sobre esse assunto. Você pode ir lá conhecer já alguns assuntos sobre PowerPoint. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu dou uma mini aula entre 40 a 60 minutos. Está muito interessante. Claro que eu não abordo todos os temas do curso, mas eu abordo ali alguns temas essenciais e você vai gostar do que eu falo ali. E se inscreva no nosso canal e faça os 3 Cs: curtir, compartilhar e comentar. Tá ok? A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, será sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.